Olá, Francisco Badaró. Que prazer imenso estar aqui com vocês na primeira live do Adelino e Paulo Henrique. Eu estou aqui, eu sou o Jailson Pereira, estou na casa do Adelino. Eu fiz questão de vir aqui na intimidade do lar dele, da família. E que prazer imenso estar com essa família. Estar nessa casa, estar em Francisco Badaró. É sempre muito bom. E por que aqui na casa do Adelino? Porque ser perfeito exige algumas renúncias. E todos nós sabemos a dificuldade que é renunciar a alguma coisa. Principalmente renunciar àquilo que nós mais amamos, que é mais importante na nossa vida, a família. A família é a nossa base para tudo. Tudo tem chance maior de dar certo quando você tem a família sólida. Quando você pensa primeiro na família. Então eu vim na casa do Adelino, do prefeito Adelino, candidato à reeleição, juntamente com o Paulo Henrique, vice, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Nós vamos tocar em vários assuntos. Quando a gente fala em família e associa o ser prefeito, a gente analisa que para ser prefeito, você deixa, por exemplo, de viver momentos marcantes na vida familiar, o crescimento de um filho, uma reunião na escola, o buscar um filho na escola, ver um crescimento mais próximo, ter aqueles momentos intimistas em família, para quê? Para cuidar da vida de toda uma população. Você abre mão do que você tem de melhor, que é a sua família, dessa convivência, para cuidar de várias famílias. Eu fiz questão de vir justamente aqui na casa do Adelino para a gente conhecer um pouquinho da história do Adelino, conhecer um pouquinho da história do seu vice, o Paulo Henrique, e para a gente iniciar com essa live a sua caminhada à reeleição. Porque o que está bom é preciso continuar. Adelino, prazer grande, muito obrigado por me receber na sua casa. Saudações a você que nos acompanha pelas redes sociais. Jailson, é uma grande satisfação tê-lo aqui em Francisco Badaró. Afinal, você já é tido como cidadão badaroense, então muito obrigado pela sua presença e muito obrigado ainda mais porque está aqui na minha casa. Paulo. Olá, Jailson. É um grande prazer estar aqui conversando com você. Saudações, população de Francisco Badaró. Saudações a você que está nos assistindo. Hoje vamos falar um pouco disso que você acabou de falar agora. Tudo que a gente precisa para Francisco Badaró, tudo que a gente espera, tudo que a gente quer oferecer para você, população de Francisco Badaró. Adelino, fala um pouco sobre a sua história, um pouco sobre sua vida pessoal e sua trajetória no município de Francisco Badaró, trajetória de vida. A minha história já dura 42 anos, afinal essa é a minha idade hoje. Eu nasci na zona rural de Francisco Badaró, aqui próximo a 4 quilômetros aqui da sede, local denominado Córrego das Almas. Sou filho de trabalhador rural, senhor Juscelino Rodrigues Pinheiro, conhecido como Juscelino de Totone. A minha mãe, Rita Gonçalves de Souza, que infelizmente já faleceu a partir de fevereiro do ano passado. Graças a Deus, acho que ela está com Deus. Tenho essa falta, mas faz parte da vida. Sou o 10º filho de uma família humilde, mas família essa que, graças a Deus, me ensinou a viver, me ensinou a respeitar todos os cidadãos, e assim é que tenho seguido na minha trajetória de vida. Vindo de família humilde, cursei ensino até o ensino médio aqui em escola pública, na Escola Estadual Cônego Figueiró, aqui de Francisco Badaró. Terminado o 2º grau, o meu primeiro serviço foi recenseador. Parece que já era da minha vida andar por Francisco Badaró. E naquela época, em 1996, eu rodei boa parte aqui de Francisco Badaró, trabalhando no censo do IBGE. Aí, seguindo no ano seguinte, aos 19 anos, em 1997, eu recebi o convite para começar a trabalhar na prefeitura. E lá fiquei por vários anos. Até o ano de 2012, eu fui servidor de carreira não efetivo, servidor de cargos de confiança
na prefeitura de Francisco Badaró, e foi onde eu aprendi, onde eu vi como funciona o serviço público, principalmente aqui de Francisco Badaró. Em 2012, fui candidato a prefeito aqui em Francisco Badaró. Foi a primeira experiência como político. Infelizmente, não tive sucesso de ser eleito, mas tive confiança de grande parte da nossa população, chegando muito próximo da eleição. Mas, antes disso, é preciso falar que eu conciliei trabalho na prefeitura, conciliei família e também conciliei estudos. Constituí família com a minha esposa Lília no ano 2000. Com ela tenho 2 filhos, graças a Deus, uma filha que chama Sara e outro filho que chama Davi. Essa é a minha família hoje. Então, conciliando família, trabalho e estudo, infelizmente passei por muitas dificuldades, mas a gente tem mesmo que passar dificuldades para dar valor àquilo que a gente conquista. E eu, no primeiro curso superior que fiz, eu formei inclusive na sua cidade, Capelinha. E para deslocar daqui para lá, a gente precisava ir de moto, porque era a condição que eu tinha naquela época. Então, em 3 anos, lá cursei o curso de licenciatura em matemática, concluí esse curso em 2002, e foi o que me possibilitou trabalhar como professor do estado de Minas Gerais durante 5 anos. Resolvi mudar a minha trajetória profissional, tentei fazer outro curso e consegui. Cursei o curso de Ciências Contábeis, através da PUC Minas, e em 2011, graças a Deus, me formei como contador, e foi o que me possibilitou, a partir de 2013, depois que a gente disputou a eleição e que não deu certo, me proporcionou a condição de trabalhar como contador de outras prefeituras e câmaras da região. Então, neste período, que foi de 2013 a 2016, foi mais uma oportunidade de conviver diretamente com o serviço público e adquirir a experiência que hoje, graças a Deus, me proporciona condições de representar a população de Francisco Badaró. Representação essa que veio da eleição de 2016, foi quando eu aproveito esse espaço para agradecer a todo cidadão badaroense que confiou na nossa capacidade de conduzir o município. Afinal, você falou aí que a questão de ser prefeito é preciso dedicação, e é sim, preciso de dedicação exclusiva. Muitas vezes a gente precisa realmente até de deixar a família, para seguir nesse trabalho, mas esse sempre foi o nosso propósito. Aquilo que a gente se propõe a fazer tem que ser bem feito, custe o que custar. E durante esses 3 anos, e já aproximando 3 anos e 9 meses, eu tenho tido a honra de representar Francisco Badaró na condição de prefeito, e essa é a minha trajetória de vida. Teve um dia que eu vim aqui a Francisco Badaró e eu sempre monitoro, pelo carinho que eu tenho pela cidade, eu gosto de monitorar, saber a história, saber o que está acontecendo, saber os avanços, saber as carências, acompanho pelas redes sociais tudo. E teve um dia que eu vim a Francisco Badaró, que eu perguntei para alguém sobre a situação política, como é que estava, e alguém falou para mim assim: olha, tem uma tendência de um enfermeiro ser o vice do Adelino. E é um cara muito forte, que todo mundo gosta dele, porque atende todo mundo bem, trata todo mundo com humanidade. E hoje que eu tive a oportunidade de conhecer o Paulo Henrique, que está aqui conosco. Fala para a gente um pouquinho sobre sua trajetória de vida profissional e agora entrando na política, Paulo. Pois é, Jailson. Eu nasci e cresci aqui em Francisco Badaró. Sou filho de uma família humilde, mas honesta. Meu pai, seu José Calazans, ele é lavrador, aposentado agora, mas nos ensinou a cumprir com as nossas palavras, a ter honra em cumprir com os nossos compromissos. Também me ensinou que na vida a gente não pode correr das dificuldades. E a minha mãe, Dona Avelina Pinheiro, que todos conhecem como Dona Dina, também me ensinou que na vida a gente tem que todos são iguais, que ninguém é melhor que ninguém. E estudei aqui até o meu 2º grau, hoje ensino médio, na escola Cônego Figueiró. Lá tive professores maravilhosos e grande parte do que eu sou hoje eu devo a eles.
Saí já com quase 22 anos, fui para o Espírito Santo. Lá eu tive a oportunidade de cursar enfermagem na Universidade Federal e achei o meu caminho. Eu sou enfermeiro de profissão e por paixão. Logo em seguida já fiz uma especialização em gestão hospitalar e que o meu foco era hospital e que o meu foco é cuidar de gente. Lá na universidade, eu tive a oportunidade de conviver dentro de grandes hospitais, conviver com a dor das pessoas, bairros, periferias pobres. Eu vi a dor, vi as necessidades, eu senti o quanto um profissional de saúde pode ajudar as pessoas. Quando terminei a faculdade, tive propostas de trabalho lá no Espírito Santo ainda, Vitória, Vila Velha, interior do Espírito Santo, mas eu decidi voltar para Badaró. Por quê? Porque eu ia voltar para os meus pais, eu ia voltar para a minha família, eu ia voltar para o lugar que eu amo, e que eu podia fazer algo de diferente, algo de melhor para essa população. Voltei, exerci a minha função de enfermeiro, e você sabe que função de enfermeiro dentro de um município está muito ligado, de um município pequeno como Badaró, está muito ligado em ouvir as pessoas, em direcionar, em cuidar. Com o passar dos anos, casei, tenho 2 filhos. Hoje, com a minha esposa Zilmar, eu tenho o suporte que eu preciso para tocar essa nova fase da minha vida, que é na política, e espero contribuir para o município nessa nova empreitada da minha vida. Adelino, você e os prefeitos deste mandato pegaram a época mais cruel. Eu mexo em muitas prefeituras, eu presto trabalho em muitas prefeituras, e não precisa nem ser prestador de serviço em prefeituras, mas qualquer pessoa que tem acesso à mídia, hoje a mídia está muito ao alcance, está nas mãos, na tela do celular, está no tablet, está no notebook, enfim, a mídia está aí mostrando que o pior dos governadores que passou por Minas Gerais na história foi o governo Pimentel do PT. Que deixamos bem claro isso, em que confiscou recursos das prefeituras, que é direito das prefeituras, as prefeituras que vivem, dependem 80% do seu funcionamento desses recursos, e o governo Pimentel fez esse confisco, deixou os prefeitos aí igual loucos, de pires na mão, uma loucura, transporte escolar, pessoal sem receber. Foi tudo que há de pior e que nós queremos esquecer, foi o governo Pimentel, o governo do PT no estado de Minas Gerais. Então você viveu esse momento. Como é que foi passar por isso, Adelino? Jailson, antes de responder a sua pergunta, você que nos acompanha, mais uma vez repetindo, pelas redes sociais, só para lembrar que você fez uma pergunta no início, que foi para a gente falar da história, e achei muito interessante, porque a história é algo que não se reescreve. Tudo que a gente planta hoje é para colher amanhã. Então, se plantamos bons frutos, boas sementes, com certeza vamos colher bons frutos. E a gente, quando é plantado pela família. Então, se a nossa semente vem de uma boa origem, então nós temos que vingar, nós temos que fazer valer o nome da nossa família e a posição de cidadão badaroense. Ser cidadão badaroense é ser cidadão trabalhador e responsável. E é assim que eu vejo a nossa população aqui de Francisco Badaró. Então nós temos que a todo momento ser exemplo para essa população. Afinal, ela nos confiou essa condição hoje de representar o município. Então, se assim queremos continuar, mais do que nunca, temos que honrar esse nome de ser cidadão badaroense. E aí você tocou numa situação que eu quero até repetir. Governo do senhor Fernando Pimentel, do PT,
que desgovernou o estado de Minas Gerais. Infelizmente, essa é a realidade dela, não conseguimos correr. Todos nós que estamos nesse pleito representando municípios, gostaríamos de não passar pela situação que passamos. Nós sim fomos sacrificados, mas eu pessoalmente não importo. Né? Sacrifício é para a gente lutar, é para a gente superar. Né? Mas doeu muito ver o sacrifício a que foi imposto às prefeituras, o povo de Minas Gerais. As cidades grandes têm outras rendas. Nós, o município do Porto de Francisco Badaró, nós vivemos são das transferências do governo federal e do governo estadual. E o pior nós vimos acontecer. Durante esse acompanhamento que tive de serviço público, teve épocas que a gente precisava conceder gratificações para professores, porque tem o mínimo a gastar com eles, é merecido, e nesse governo, nesse nosso mandato, nós tivemos, infelizmente, a situação de ver faltar o recurso de pagar o professor. Pasme, mas essa foi a realidade vivida durante a gestão do governo Pimentel em Minas Gerais, e não foi Francisco Badaró, repito, foi todo o estado de Minas Gerais. Nós tivemos que pagar salário de professores 2 meses com recurso próprio. Não é que pagássemos até todos os meses, é merecido, mas se tem um recurso que é para pagar o professor, é porque aquele recurso que a gente tirou de outras fontes poderia ter sido transformado em mais serviços para a nossa população. E nesse tal governo que passou, graças a Deus que terminou, Francisco Badaró deixou de receber 3.800.000 reais. Foi esse o nosso prejuízo financeiro aqui em Francisco Badaró. E a gente fala com muito sentimento dessa situação, porque a gente, com o espírito de estadista, a gente quer a todo momento prestar bons serviços para a nossa população. Imagine você, trabalhador, o que o Estado de Minas propôs às prefeituras, o governador do estado de Minas, foi como você que trabalha todo mês para ter seu salário, trabalha o mês inteiro, chega no final do mês, seu patrão fala, não, vou lhe pagar só a metade. Foi isso que aconteceu com as prefeituras. A gente fez um plano de governo modesto, pensando numa receita que é de direito do município, né, e essa receita chegou a faltar em um bom período da nossa administração. É verdade, prefeito, você chegou a ficar acampado lá em Belo Horizonte, junto com outros prefeitos, para poder cobrar, para pressionar, para ver se esse recurso chegava, procede? É verdade, sim, e foi o que nos deu força para sobreviver a esse sacrifício que foi proposto. Através da união dos municípios aqui da região, do Vale do Jequitinhonha, há um vale que foi reforçado agora nessa gestão, nós, na condição de prefeito, nos abraçamos na dor. E foi o que possibilitou a gente superar momentos tenebrosos. E nós estivemos, sim, juntos, acampados à frente da Assembleia Legislativa, lá em Belo Horizonte, pedindo, pelo amor de Deus, que o governo do Estado repassasse para os municípios aquilo que era de direito. Precisamos manifestar, e manifestamos muito. Tivemos a coragem de, em outra situação, mais de 400 prefeitos do estado de Minas Gerais acampar, fazer palanque diante do Palácio da Liberdade, até com medo de sofrer represália, porque lá o governador é muito bem protegido, muitos policiais à frente de seu palácio, mas nós enfrentamos, tivemos a coragem, porque estávamos lutando pelo que é do nosso povo. E lá estivemos, brigamos, e com a nossa união, graças a Deus, depois que encerrou o governo do senhor Pimentel, quando então assumiu o atual governador Romeu Zema, nós também precisamos manifestar no início, no primeiro mês, parece que o modelo ia ser seguido, mas graças a Deus, com a nossa força de união, o governo passou a nos respeitar, e a partir de fevereiro do ano passado, aí sim, a vida voltou ao normal. O Estado passou a repassar aquilo que era realmente de direito do nosso município, mas fruto da nossa união. Inclusive, aproveito este momento para agradecer a todos os companheiros prefeitos que abraçaram nessa luta. Se não fosse assim, teria sido muito pior. Prefeito, nós sabemos que a gente tem que reconhecer a importância de haver situação, de haver oposição. Isso faz parte da democracia. Faz parte do processo democrático.
Aqui dizem que aqui tem uma oposição muito firme. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta. Essa firmeza é em defesa do que é interesse popular ou é em defesa de um projeto local? Local que vise apenas justamente esse interesse partidário, a política partidária, ou interesse de poder? Como é que foi que essa oposição agiu quando o município era um dos prejudicados no governo do PT, no governo Pimentel? Como que a oposição agiu? Foi solidária? Esteve com o prefeito? Foi com o prefeito pleitear? Viu que os professores estavam com risco de não receber os seus salários? Do motorista de ônibus que transporta ali estava com risco de não receber o salário? Do pai de família que no dia a dia, calor imenso que está aqui hoje, eu imagino o funcionário da prefeitura que está trabalhando ali, o agente de saúde que está indo, que todo mundo correndo o risco de não receber. Como que essa oposição agiu nesse momento que o governo do Pimentel, do PT, no governo de Minas, estava fazendo essas injustiças com os municípios? Nos dias atuais, vivemos o exercício da democracia e esse é o melhor regime que pode existir, principalmente quando se trata de serviço público. Você falou de oposição e eu comparo a oposição no serviço público como a concorrência no comércio. É preciso que exista a concorrência para que tenha qualidade no serviço. Então é preciso também que exista a oposição até para que sejamos cobrados, para que prestemos realmente o melhor serviço que as condições financeiras nos permitem. Mas, nesses momentos difíceis que vivemos, a oposição não prestou condolências junto conosco, não. Muito pelo contrário. Estávamos, sim, como você falou, acampados lá na Assembleia, em frente ao Palácio do Governo, mas só nós, situação. Infelizmente, não teve quem foi atrás, junto conosco, para ajudar a cobrar aquilo que era de direito de Francisco Badaró. E ainda mais, quando a nossa oposição é partidária daquele governo que sequestrou os 3.800.000 de Francisco Badaró. Então, na minha opinião, penso que era dever sensibilizar o governo para que também desse força nessa luta por Francisco Badaró. O dever principal é meu e eu assumo, mas precisamos ter a humildade de receber ajuda. E quando se fala de ajuda para a população, não vale ego, não vale o que eu penso, vale a luta num destino único, que é trazer o melhor para Francisco Badaró. E nós lutamos, mas lutamos só situação quando se trata dessa questão de cobrar do governo aquilo que era de direito para Francisco Badaró. Paulo Henrique, deixa eu te perguntar, como é que foi? Você é enfermeiro, estudou como muitos outros filhos da terra e de muitas terras aqui na região que dependem de sair para buscar uma universidade, buscar um curso superior, mas sempre o coração fica, o sonho de voltar fica. E você voltou para prestar, para dedicar o seu conhecimento que você adquiriu lá para a população, que a gente sabe que o nosso vale, num geral, tem uma carência de saúde, e você, ao ver que, prestando o serviço de enfermagem, sentiu que poderia ser mais útil através da vida política também, associando ao Adelino, que já vem fazendo o seu trabalho, e você entrando na política, como é que foi isso? Pois é, Jailson, já são 14 anos de serviço prestado aqui na comunidade. Me formei enfermeiro, como já disse, voltei, e como enfermeiro, eu tive a oportunidade de trabalhar em todos os cantos daqui de Francisco Badaró, das comunidades, tanto da cidade como da zona rural. Conheço essa população e escutei os anseios dessa população. E eu acredito nesse plano político, administrativo que o Adelino apresentou. E com o convite para ser candidato, para entrar na vida pública, eu vi uma perspectiva que eu posso resolver alguns anseios, ou pelo menos tentar resolver alguns anseios, brigar por essa população dentro da saúde, hoje, no nosso município. Uma das coisas que você falou para mim é que justamente essa espera, principalmente para as consultas, para o atendimento com especialistas,
que é uma das suas bandeiras. Sim, há algumas questões que a gente precisa estar fechando, que a gente precisa estar organizando ainda para melhorar. Já foi feito um serviço dentro da saúde, um serviço que hoje caminha bacana, mas precisa melhorar. E a gente tem essa visão, a visão disso. Parte de alguns pressupostos, parte de valorização do trabalho profissional. Nós precisamos de um profissional da saúde, não só da saúde, um profissional funcionário público motivado, mas aí eu puxo para a saúde, que é a minha área, que um profissional motivado, ele é um profissional que vai melhorar o atendimento, ele vai prestar um serviço mais adequado à população. Também tem a questão de um cuidador. Esse cuidador ele vai estar implantado dentro do ônibus que faz o transporte de pacientes para Belo Horizonte. Também para outras ações que são feitas fora do município. Esse cuidador ele vai onde o nosso programa de saúde ele não consegue atingir. Nós temos também o pensamento e assim que hoje nós temos as questões de demora nas consultas. Todas essas questões que foram faladas de dificuldade com recurso, isso criou uma fila, aumentou a nossa fila de espera. Nós sabemos que consultas especializadas e exames especializados, eles precisam ser resolvidos em um tempo de até aproximadamente 30 dias. Isso você consegue dar uma resposta melhor, você consegue diminuir a questão dos agravos. Também precisamos, dentro dos programas de saúde da família, estar incentivando o monitoramento das doenças crônicas, como diabetes e hipertensão. Se a gente consegue fazer um trabalho de monitoramento, de organização para o atendimento, de estar, como que eu posso falar? De estar junto dessa população, com potencialização do serviço do programa de saúde da família, vamos evitar agravos. Nós vamos conseguir que essa população não adoeça. Nós vamos controlar as doenças, essas doenças que são controladas com essas ações de prevenção, e nós vamos conseguir dar uma qualidade de vida melhor para essa população. Adelino, o mandato está chegando no fim. A gente sabe que, pelo menos eu não conheço, em todas as minhas andanças, em todo esse tempo, tanto militando em alguma cidade, tanto apresentando eventos e tendo contato com os prefeitos, eu ainda não conheci, gostaria de ser apresentado para algum prefeito que ele tenha concluído todos os seus projetos, tenha concluído todo o seu plano de governo. Às vezes a pessoa fala assim, mas o prefeito é mentiroso, ficou de fazer e não fez. Mas também, da mesma forma, eu nunca vi um prefeito que conseguiu todos os recursos que ele sonhava e que às vezes era de direito e que é de direito da população, esses recursos chegarem. Como é que é a sua situação aqui? Como é que foi o seu plano de governo? Que a partir de agora é normal as pessoas pegarem, mas falou que ia fazer isso, não fez. Falou que ia fazer uma ponte, não fez. Mas não viu que fez. Às vezes 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos. Aquela coisa da política, né? Você faz 99%. O destaque vai ser sempre o 1 que ficou faltando. Como é que é isso aqui em Francisco Badaró? Aqui não é diferente, Jailson. E olha que o nosso plano de governo apresentado à população em 2016 era um plano muito modesto, justamente por essa preocupação de ser enterrado na vala comum que hoje a mídia quer colocar todos os políticos. E quando me propus a entrar na vida pública, foi com essa preocupação de falar, de fazer compromisso e cumprir os compromissos. Alguns deles, como você colocou, infelizmente não conseguimos realmente cumprir, mas tem as justificativas. E eu não preciso que a minha oposição mostre o que nós não conseguimos fazer. Eu tenho a hombridade e a humildade de dizer, como você já falou, nem sempre a gente consegue executar todos os planos e que venha um gestor no serviço público que se apresente e diga que cumpriu na íntegra todo o seu plano de governo.
Isso porque existem os imprevistos, existem as dificuldades. Inclusive, já falamos aqui de algumas dificuldades que vivemos durante esse mandato. E a gente precisa, sim, a gente precisa ter a humildade de reconhecer aquilo que não se deu conta, aquilo que não deu conta de fazer, até porque, se eu não assumo aquilo que precisa melhorar, como que eu vou propor melhoras para o município? E à frente de uma gestão, a gente precisa a todo instante estar com ânimo para buscar aquilo de melhor que ainda se pode trazer para o município. E nisso, graças a Deus, eu fico bem tranquilo. Como já disse, o nosso plano 2017-2020, muito modesto. O plano 2021-2024, querendo a população que se coloque em prática, também é modesto. Mas ele parte dos pontos que nós não conseguimos concluir nesse mandato, e que era projeto já para esses 4 anos, e que alguns pontos realmente não será possível cumprir, mas poucos. Por quê? Porque quando nós propusemos um plano de governo, como já disse, tivemos a preocupação de defender aquilo que era possível dentro de condições normais no mandato de 4 anos. E assim, você fala das questões, aquilo que a gente não conseguiu fazer. O Paulo acabou de falar aqui sobre questões de saúde. Eu tenho a honra de tê-lo hoje compondo a chapa junto comigo, como candidato a vice-prefeito, até porque eu preciso ter humildade, que só tenho 2 olhos, só enxergo para frente. Eu preciso ter alguém que me ajude a enxergar ao redor. Eu não sou um profissional que tem formação em saúde, tenho a vivência, conheço parte das dificuldades, mas é uma deficiência que eu tenho que, se Deus quiser, a população vai me dar a honra de completar, que é de ter junto comigo alguém que vai me ajudar a trazer as deficiências do nosso serviço público em saúde para a gente conseguir sanar. E junto com a honra hoje de representar a população de Francisco Badaró, eu carrego a honra que tive de ser escolhido pelos prefeitos que compõem o consórcio de saúde de Araçuaí, o Cismeg, de estar hoje como presidente desse consórcio. E foi mais uma experiência que me ajuda hoje a enxergar aquilo que a gente pode fazer para melhorar a questão que o Paulo acabou de colocar, que é o atendimento das especialidades em saúde, que é um projeto, inclusive, que já caminha no governo do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Saúde, com o apoio nosso aqui do Cismeg, que já estivemos em reunião com a Secretaria de Estado de Saúde para propor a sede do Cismeg, onde será ampliado essa oferta de serviços em especialidades de saúde. E é uma meta que está no nosso plano de governo, e fique tranquilo, Paulo, com Deus adiante e com a permissão da população, nós vamos colocar isso em prática. Prefeito, quando você redigiu o plano de governo passado, aí você foi colocando, construir, calçar tal rua, levar água em tal comunidade, e foi colocando todos os sonhos. Mas você deve ter esquecido, como matemático, que tem o ativo e o passivo, você deve ter esquecido de colocar que você poderia alcançar um governador do PT que seguraria os recursos do seu município e que não deixaria esses sonhos serem implantados, não é verdade? Certo. A gente precisa, sim, de ser realista, mas acho que nem o pior dos pessimistas poderia prever uma catástrofe como essa que vivemos no governo Pimentel. Mas aconteceu, e nós não vamos nem ficar lamentando muito isso. Graças a Deus já conseguimos superar, graças a Deus já conseguimos equilibrar as nossas contas. E eu estudei até bastante para fazer contas, mas infelizmente eu não encontrei uma fórmula que o resultado desse positivo, onde a gente não tivesse as receitas que esperava ter. E foi o que aconteceu. Infelizmente, nos 2 primeiros anos de governo, nós chegamos assim a passar no vermelho. Fizemos tudo o que podíamos para otimizar os custos, as despesas, mas ainda assim, faltando o principal, que é a entrada de recursos, aí não existe mágica na matemática, nem nas ciências contábeis. O resultado qualquer um sabe. É mais, menos. Se faltou,
o resultado dá negativo. E foi o que aconteceu durante a gestão do governo Pimentel, que impôs aos municípios do estado de Minas Gerais. Ô Paulo, você como profissional da saúde, como é que você analisa os maiores problemas da saúde, tanto no âmbito, isso na gestão pública, tanto no âmbito municipal, estadual, federal, como é que você vê a saúde nossa? Porque a gente vê aqui para nós, do Vale de Jequitinhonha, do interior de Minas, a nossa saúde, na maioria das vezes, ela é sobre rodas, né? É ter uma ambulância com a estrutura, poder pegar o paciente, levar para fora, porque o profissional de saúde, o médico especialista, ele não quer vir para o interior, porque muitas vezes ele não vai ter, a sua carreira não vai se deslanchar. Então, tem todas essas logísticas que precisam ser administradas, todo esse lado humano que precisa ser tratado, tem uma estrutura para quem sai. Enfim, como é que você analisa essas dificuldades na saúde? Pois é, Jailson, eu sou defensor ferrenho da saúde pública. Eu brigo, eu acredito que uma saúde de qualidade pode ser oferecida no setor público, pelo SUS. E então o que eu penso é o seguinte: a princípio a gente tem que começar diretamente na questão de reestruturação do modo de operação da nossa saúde dentro do município. Vamos fortalecer os PSFs, vamos fortalecer a atenção primária para a gente minimizar a necessidade de estar saindo com esse usuário para a atenção secundária. Mas sabemos que isso não é matemática, mas é uma ciência humana. A gente não consegue segurar tudo que a gente pode. Nós precisamos estar fortalecendo essa questão da atenção especializada. Hoje nós temos avanços consideráveis dentro das nossas políticas de atenção à saúde. Nós já conseguimos uma conversa, como o próprio Adelino já disse, uma conversa com o governo estadual, e o fortalecimento de uma atenção secundária já aqui no município de Araçuaí. Então, procedimentos simples que a gente teria que mandar para Belo Horizonte, nós conseguiremos fazer aqui. Essa questão de logística vai ser muito simplificada. Outro avanço foi a aquisição de um ônibus de qualidade para transportar esses pacientes que já estão fragilizados para uma viagem longa até Belo Horizonte. Também a reestruturação de uma casa de apoio digna para essa população. Então, nós já tivemos muitos ganhos dentro da saúde nessa administração. Mas eu acho que ainda a gente pode fazer mais. Eu acho que a gente tem capacidade e, Adelino, vou usar todo o meu empenho, todo o meu conhecimento para apoiar nisso, porque eu confio na sua austeridade na administração pública. Adelino, dando sequência no tema saúde, o que é que nós podemos frisar que foi o trabalho da administração e vitórias conquistadas na saúde? Graças a Deus, temos algumas melhorias que nós conseguimos mostrar e que já estão aí beneficiando a nossa população. O Paulo falou do transporte para Belo Horizonte, falou da melhoria da casa de apoio. Lá nós ampliamos e reformamos o espaço onde se acomoda os pacientes que saem daqui de Francisco Badaró para tratamento em Belo Horizonte. E graças a Deus tivemos outros avanços. Não foi só o ônibus de transporte para Belo Horizonte. Foram 12 veículos novos que nós conseguimos nessa gestão para dar qualidade e segurança ao transporte de nossos pacientes, que, como você falou, grande parte do nosso serviço de saúde é sobre rodas. A gente precisa muito deslocar com os nossos pacientes para conseguir a atenção especializada. Então, para isso é preciso ferramentas, e nós conseguimos sim boas ferramentas. Inclusive, foi uma das primeiras preocupações nossas, era ter veículos que deslocassem para a zona rural em dias mais difíceis, por exemplo, em dias de chuva. E nós, sim, colocamos à disposição da nossa população caminhonetes traçadas, veículos novos, tudo visando dar atendimento de qualidade e no tempo que precisa para a nossa população.
E graças a Deus outros avanços também tiveram. Hoje nós temos cobertura 100% dos programas de saúde da família em nosso município. Nós tínhamos 4 PSF, hoje temos 5 equipes de PSF funcionando. E além de 5 equipes, nós não temos só 5 médicos na atenção primária, nós temos 6. Justamente para que aquele paciente que procura a primeira consulta não precise ficar numa fila de espera. E nossa população, graças a Deus, é testemunha desse serviço que vem sendo ofertado. E também por valorizar e respeitar os profissionais, principalmente os profissionais de saúde, nós temos aqui 6 médicos e médicas clínicos gerais que já criaram um vínculo de confiança com a nossa população. E nós precisamos prezar isso. Afinal, o paciente, quando ele procura o médico, ele conta toda a sua história de vida, tem que ser alguém de confiança, tem que ser alguém que já criou o vínculo com esse paciente. Então, essa foi a nossa preocupação e tem sido de ter bons profissionais, de respeitar esses profissionais e proporcionar condições para que eles fiquem mais tempo em nosso município. É uma meta que, graças a Deus, tem dado certo e que vamos defender também durante uma nova gestão, confiando em Deus e confiando que a nossa população vai querer continuidade desse trabalho. Também, outro grande feito que, graças a Deus, conseguimos foi de montar aqui em Francisco Badaró uma base do SAMU. Aproveito, inclusive, para agradecer todos esses servidores que vêm aí nesse sacerdócio que é salvar vidas. E em Francisco Badaró, graças a Deus, esse serviço que foi disponibilizado a partir de julho do ano passado vem servindo a nossa população e vem com dignidade salvando vidas. Eu até muitas vezes me emociono quando falo que conseguimos isso na nossa gestão, que mesmo diante das dificuldades a gente reclama muito e temos motivos para reclamar, mas temos também esses motivos para agradecer a Deus e que foi conquistas para a nossa população, conquistas essas conseguidas durante essa gestão. E aí, quando a gente fala de dificuldades, não é para reclamar, não. Nós temos que estar preparados para qualquer situação do dia a dia. A gente não tem que estar aí propondo só trabalhar em situações fáceis, não. É na dificuldade que nós temos que mostrar e que fazer a diferença. Afinal, nós estamos no dever de administrar. Administrar, a palavra já diz bem, que é fazer escolhas, e nós temos que acertar nas escolhas. Das nossas escolhas, dos nossos acertos, depende uma população de quase 10.500 habitantes. Então, a todo momento, eu rogo a Deus a sabedoria, para saber agir, para tomar as decisões concretas, as decisões acertadas que melhor beneficiem a nossa população. E para isso a gente precisa ter ouvidos e exercitar a audição, exercitar a humildade de saber que não somos donos da verdade. E é dessa forma que nós temos agido, ouvindo os profissionais, ouvindo os especialistas para tomar as melhores decisões. E são nessas tomadas de decisões também que nós precisamos propor melhorias para frente. Estamos satisfeitos com o serviço de saúde que já oferecemos? Não. Já foi colocado aqui que nós temos a deficiência para tratar as especialidades da nossa população. Querendo Deus que vamos ter um mandato regular com recursos que temos direito, sim, podemos propor a melhoria. E já é parte do nosso plano melhorar, aumentar a quantidade de recursos que disponibilizamos para as consultas do SISMED para atender mais pessoas nos exames e nas consultas de especialidade. Como já disse, hoje eu tenho a sorte de representar, inclusive, esse consórcio que tanto valor tem para a nossa região e será uma bandeira que vamos defender, essa de, em menor tempo, atender as consultas de especialidade da nossa população. Prefeito, e na educação, quais foram os avanços? Conseguimos também, graças a Deus, alguns bons avanços na educação. Quando contei aqui a minha história, eu falei de um curso que eu fiz em Capelinha. Nesse curso, desloquei durante 3 anos 50 mil quilômetros em cima de uma moto para conseguir um curso superior. E as dificuldades que a gente encontra na vida tem que servir de parâmetro para a gente conseguir trazer melhorias para o nosso próximo. E também com essa experiência foi que
nós implantamos aqui em Francisco Badaró o transporte universitário daqui para Araçuaí. E todo cidadão que quer fazer o curso, não só universitário, também curso técnico em Araçuaí, pode contar com o transporte inteiramente gratuito que foi oferecido pela nossa gestão aqui em Francisco Badaró. E estamos satisfeitos? Não. Se o transporte hoje ainda não está sendo suficiente, se tem mais gente que quer estudar, foi uma bandeira que nós levantamos, que conquistamos e que vamos continuar defendendo. Esse transporte precisa alcançar a todos que desejam fazer o seu curso superior e que não têm condições de deslocar por conta própria daqui até Araçuaí. Durante essa gestão também conseguimos disponibilizar 3 veículos novos para o transporte escolar. Estão até parados por conta da pandemia, mas já serviram e estão aí para continuar servindo a nossa população. Então, em educação, tem que estar uma das bases principais da gestão. Quando assumimos, encontramos a construção de uma creche aqui chamada Proinfância, que achei muito estranho. Inclusive a empresa que estava construindo começou a fazer acabamento na obra sem fazer o telhado. Foi uma dificuldade. Precisamos notificar essa empresa várias vezes para que eles reiniciassem o serviço e não reiniciaram, não deram sequência. E nós, sim, tivemos a coragem de interromper esse contrato. Investimos já R$182 mil de recurso próprio para completar o custo dessa obra. E ela já está coberta, já está em andamento e, se Deus quiser, em breve estará à disposição da nossa população. Foi mais uma conquista que pudemos apresentar em educação em Francisco Badaró. Além dessas conquistas, também foi parte do nosso programa de governo a internet nas escolas, e hoje já várias escolas municipais, graças a Deus, já contam com o serviço de internet, e assim que passar essa pandemia, voltar às aulas normais, já teremos esse serviço disponível e será disponibilizado também nas escolas que ainda não têm na zona rural. Em Francisco Badaró, a quantidade de alunos na zona rural tem diminuído, mas mesmo assim nós temos feito reformas em prédios escolares, construído salas, inclusive construímos sala de aula nova lá na comunidade de Tabuleiro Grande, reformamos uma escola que inclusive é a maior hoje na rede municipal, que é a Escola de Ribeirão de Areia, e esse é o nosso propósito. Os alunos estão sim diminuindo, mas enquanto tiver nós vamos dar condições dignas para que esse aluno tenha educação de qualidade no serviço público municipal. Prefeito Adelino, o que é que nós podemos frisar no esporte, lazer e cultura? Comecemos pela cultura. E quando eu falo que a gente precisa de ter a humildade de ouvir para tomar as medidas acertadas, para tomar as melhores decisões, é que eu particularmente, se fosse olhar o que se gasta em festas, nós temos aqui um grande evento que é a Festa do Rosário, e eu particularmente, se fosse decidir, acho que R$50 mil seria muito para gastar na festa. Mas eu não posso seguir o meu desejo, eu não posso seguir o meu gosto. Eu tenho que olhar o que a população precisa e defende. E a cultura, a diversão, o entretenimento também tem que ser parte da vida do cidadão. E nós proporcionamos, graças a Deus, esse serviço. Nós conseguimos potencializar esse evento, que é o principal evento cultural aqui em Francisco Badaró, que é a Festa do Rosário, e que você é testemunha. Você é uma das presenças que a gente conta aqui em todas as festas do Rosário. E nós tivemos a honra, a alegria de ver o maior número de pessoas já visto na Festa do Rosário aqui em Francisco Badaró. Isso porque nós passamos a trazer nomes conhecidos nacionalmente, artistas que talvez jamais um cidadão de Francisco Badaró presenciaria um show, nós trouxemos aqui para Francisco Badaró, porque é um direito de todo mundo, é entretenimento, já disse, isso tem que fazer parte da vida de cada cidadão. Para mim, foi um dos melhores momentos da nossa administração, quando eu vi naquela praça um show de Paulo e Paulinho, com novos, com jovens, adultos e idosos,
todos comungando de um momento inesquecível em Francisco Badaró. E é assim que será tocada a nossa festa nos próximos anos, se a nossa população permitir. A gente vive dificuldades financeiras, sim, mas temos que proporcionar esses momentos para a nossa população. Valorizamos também os outros eventos culturais e é nesse sentido que nós vamos, valorizando a cultura local e aquilo que de melhor poderemos oferecer para a nossa população. No esporte, sabemos que o esporte é vida, é saúde, é cidadania, inclusive, e nós conseguimos também alguns avanços. Criamos aqui a escolinha de futebol, que hoje atende mais de 100 crianças e adolescentes, como já disse, paralisado agora por conta da pandemia, mas que, se Deus quiser, em breve terá sequência e terá, inclusive, melhorias, investindo novos recursos, material esportivo, tudo para dar condições dos nossos jovens e adolescentes praticar o esporte. E não pensamos só nos jovens e adolescentes, não. Fez parte do nosso plano de governo em 2016 e chegou a ser chacota feita pela oposição. Cadê o gramado sintético de Francisco Badaró? E hoje nós temos a honra de mostrar. Está lá naquela antiga quadra do Trevo, um lindo gramado society, gramado sintético, que não tem aqui na região. Se tiver, que você me desminta, que frequenta aqui todos os municípios. E em breve lá será um centro de convivência, onde praticará o esporte a criança, o jovem, o adolescente e também as pessoas com mais idade. Então não vejo a hora de acabar essa pandemia para a gente colocar em funcionamento, e será um serviço que vai mudar a cara do esporte e vai melhorar ainda mais em Francisco Badaró. E o nosso propósito é seguir com essas melhorias. O distrito de Tocanhós de Minas não conta ainda com um local apropriado para a prática de esporte. E lá estamos construindo uma quadra, um ginásio coberto. Já está bem adiantada a obras, muitos dizendo que já paralisou e que não vai terminar. E saibam todos, se a empresa, por algum motivo ou outro, não terminar, é a nossa proposta entregar pronta. Nem que tenhamos que fazer como fizemos na pró-infância, investir recurso próprio. Mas está iniciado, é um anseio da comunidade e, se Deus quiser, nós vamos entregar pronto, porque é um serviço que a comunidade precisa. Prefeito, agricultura e meio ambiente. Essa é uma área que, graças a Deus, eu tenho bastante liberdade para falar. Nasci na zona rural, até hoje o serviço da zona rural para mim não é nada estranho, afinal nas horas vagas é o que eu faço, às vezes até brinco, que nas poucas horas que sobra eu sou um trabalhador rural por profissão, porque nasci nessa condição. Francisco Badaró tem quase 70% da população rural, então precisamos dedicar muito nessa área. E é o que temos feito, mesmo com dificuldades, mesmo faltando recursos. Hoje, se você olhar pela zona rural, é o momento que mais precisa de a prefeitura atuar com relação à contenção de águas. E fizemos isso em todos os anos de mandato, mesmo com dificuldade. Talvez não na mesma intensidade por conta das dificuldades financeiras que vivemos. Mas fizemos muitos barramentos, limpamos muitas represinhas dos trabalhadores rurais, dos pequenos produtores, e o nosso projeto de governo também defendia a construção de barramentos, né, de maior volume de água. Não fizemos todos, mas fizemos alguns. Lá na comunidade de Córrego do Mel, por exemplo, refizemos uma represa que está lá cheia, servindo vários agricultores familiares. Aqui na Vargem da Paina, entre São João e Ribeirão, para mim será o modelo da nossa gestão, e para a gestão seguinte, com fé em Deus e com fé na confiança que a população vai ter em nós. Lá está sendo construída uma barragem que, se Deus quiser e tudo correr bem, tiver bons tempos de chuva, lá teremos 3 hectares de lâmina d'água quando ela encher. E Deus vai dar vida e saúde para vermos isso concretizar. Quando eu disse que tenho a humildade de reconhecer aquilo que não conseguimos fazer, no nosso projeto também contemplava a construção de uma barragem aqui próximo, bem próximo da sede, que por conta da dificuldade financeira, já adianto que não teremos condições de entregar
nesse mandato. Mas o projeto está pronto, nós deslocamos daqui, fomos lá na cidade de Montanha, no Espírito Santo, onde tem o modelo, de lá trouxemos o modelo, o projeto está sendo já executado na Vargem da Paina e vai ser executado não é só aqui próximo da sede, não. A nossa topografia, ela permite em vários pontos construção de grandes barramentos e será uma bandeira que vamos defender durante o próximo mandato, se assim a nossa população permitir. E no social, prefeito, o que nós podemos frisar? A nossa população, em grande parte, é uma população de baixa renda. A maioria pratica agricultura de subsistência, depende inclusive de benefícios sociais. E a nossa equipe da Secretaria de Desenvolvimento Social, ela tem trabalhado nesse sentido. Tem conseguido suporte para várias pessoas que precisam, por exemplo, do BPC, que é o benefício de prestação continuada. O cidadão às vezes tem o direito, mas não tem o conhecimento, não tem a condição de procurar esse benefício, e nós temos lá o suporte para qualquer cidadão que precise. Não é para fulano, ciclano ou beltrano, é para a população de Francisco Badaró, e é assim que tem que funcionar e que continuará funcionando. Uma das nossas primeiras atividades foi a reforma do CRAS, para proporcionar um ambiente de mais conforto para os usuários dos serviços da Secretaria de Desenvolvimento Social. Naquela secretaria compramos 3 veículos novos, tudo para oferecer condições de atendimento, como já disse, ao usuário, e é nessa linha que vamos seguir. Não cheguei a colocar no plano de governo de 2016, por causa da modéstia. Talvez pensando que ainda não seria o momento, mas já consta no plano de governo 2021-2024, e com Deus adiante a nossa população vai ter a serenidade e vai reconhecer o nosso trabalho e o nosso propósito. Então, para a próxima gestão, vamos implantar aqui em Francisco Badaró um programa de transferência de renda municipal para aquelas famílias que, mesmo com os benefícios do governo federal e estadual que já recebem, ainda não conseguem uma condição que seria pelo menos o ideal para a sua família. E isso em condições normais, em um mandato que a gente receberá, se Deus quiser, todos os recursos de direito. E olha, que eu falei em modéstia. E mesmo com toda a nossa modéstia, isso será possível e isso será realizado, querendo Deus. Nós falamos no início sobre saúde, prefeito, e nós sabemos que a saúde, grande parte das prevenções que se tem na saúde depende muito do saneamento básico. Como é que anda o saneamento básico na sua administração? Foi bom que passou aquela fase das perguntas que a gente falava só de notícia ruim. De um momento para cá nós estamos falando de notícias boas e graças a Deus tem bastante. Durante esse mandato eu tive reunião com 4 presidentes da Copanor. Uma empresa que, infelizmente, não trouxe em tempo hábil o serviço que nós realmente precisávamos. Mas, graças a Deus, com essa luta, conseguimos que Francisco Badaró fosse contemplado pela FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, para a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico. E esse plano está sendo executado por ninguém, nada mais, nada menos que a UFMG, Universidade de Respeito em Minas Gerais. E já pela elaboração desse plano, nós conseguimos que fossem retomadas as obras de saneamento em Francisco Badaró. As ruas estão todas reviradas, infelizmente, inclusive dificultando o tráfego das pessoas, mas é uma dificuldade para ser transformada em melhorias. E nós em breve teremos a estação de tratamento de esgoto em funcionamento aqui em Francisco Badaró. Saneamento, a palavra já diz bem, a saúde começa por aí. E nós trabalhamos bastante nessa área. São várias comunidades que contemplamos com serviço de abastecimento de água. Foram 9 poços artesianos furados durante essa nossa gestão, quase todos já equipados. Então, o nosso propósito é dar sequência nesse serviço. A água de caminhão-pipa tem que ser em último caso. E hoje, graças a Deus, a gente já conseguiu diminuir bem e bastante o número de famílias que recebem água com caminhão-pipa. Se Deus quiser, com a confiança da nossa população, levaremos água para as famílias que ainda precisam ser servidas com caminhão-pipa, porque a água é saúde. Então é muito mais barato prevenir do que tratar. E
com o meu companheiro, que entende muito melhor de saúde pública do que eu, se Deus quiser, traremos essas melhores condições para a nossa população. A gente falando em infraestrutura, em obras, em acesso, o que a gente pode frisar, prefeito? Precisaríamos, Jailson, muito mais tempo para poder falar de todos os nossos feitos, que graças a Deus conseguimos, né? Não foram todos que gostaríamos, mas graças a Deus temos bastante serviço que oferecemos para a nossa população, muitas obras e muitas ainda em andamento. Eu até preciso aqui desfazer uma falácia que existe por aí, de que estão fazendo porque é o ano de eleição. Tomara que, se Deus nos livre, não der certo a nossa eleição, que quem vier não desfaça aquilo que estamos fazendo porque é o ano de eleição. A população nos concedeu um mandato até 31 de dezembro desse ano. E até esse dia, se tiver recurso e condição, nós temos sim que trazer o melhor para a população. Eu serei um gestor muito incompetente se eu bater no peito que deixei saldo na conta e do outro lado deixei a população precisando do serviço. Então, se tem recurso, o lucro no serviço público é o cidadão bem servido. É o serviço público de qualidade, é isso que temos lutado e conseguido fazer. Então, de infraestrutura, eu sei, por exemplo, hoje que Francisco Badaró tem várias ruas precisando de calçamento. Mas eu tenho a alegria de dizer que nós já calçamos 11 ruas nesse mandato e estamos já fazendo a 12ª. Então, fizemos todas? Não, tem muitas ruas ainda a fazer. E se Deus quiser, como teremos adiante um mandato que a gente espera que seja regular, nós vamos continuar trabalhando para trazer a infraestrutura de calçamento para as famílias que ainda não têm. Energia elétrica, são vários pontos em final de ruas que as pessoas usam bicos de energia. Nós conseguimos já a eletrificação no bairro São Geraldo, agora finalizou o bairro de Fátima, já iniciando o bairro do Rosário. Estamos pagando uma conta de R$123 mil, que é para a remoção de uma antiga rede que existe lá no bairro do Rosário, uma rede de alta tensão. Já pagamos 2 parcelas de 42 mil e logo pagaremos a terceira, a rede será removida e a extensão também vai contemplar o bairro Esplanada, da mesma forma que bairro Bela Vista, distrito Tocoiós de Minas e povoado de Barreiros. É uma grande alegria poder falar de mais essa conquista e não vamos ficar satisfeitos só com os postes e a rede. Aí, vencendo essa etapa, vamos trabalhar para conseguir a iluminação nos postes que ainda não tem. Sabemos que é uma grande demanda, mas vamos aos poucos conseguindo atender a nossa população. De infraestrutura, como eu já falei, seria muita coisa, mas vou falar bem breve. 2 pontes na estrada de Ribeirão de Areia, 4 pontes construídas com instalação de tubulão em Tocoiós, São João de Cima, Itapicuru, Morro do Piquezeiro. Construímos recentemente ponte na comunidade de Itapicuru, melhoria na praça da comunidade de Macucos, em frente à escola, construção de praça em Água Limpa, construção de praça em Cemitério de Adão, construção de praça com a academia aqui em Francisco Badaró, construção de praça em frente ao Estádio Esplanada, praça com a academia em São João Vilinha, instalação de academia em Tocoiós. Ou seja, eu vou pedir ao nosso morador e eleitor de Francisco Badaró que nos permita, nesse momento, não falar de todas as nossas obras, porque o tempo precisa ser simplificado, mas graças a Deus são várias obras feitas, em andamento e várias para continuar sendo feitas. Depende de você, eleitor. Dependemos que você confie em nossos planos, se inspire naquilo que nós já fizemos, que a nossa principal meta é agir na causa dos problemas. Veja você a estrada lá do distrito de Tocoiós de Minas. Nessa época seria a época talvez de mandar caminhão-pipa molhar a estrada cedo e de tarde. E não precisa, lá tem morros pavimentados. Lá tem um morro que, se você falou aqui da oposição, a minha oposição foi lá gravar vídeo dizendo que nós enterramos dinheiro. Aí eu pergunto a você, cidadão de Tocoiós de Minas, você aprova aquela obra? Lá muitas vezes precisava subir de ré, hoje carro pequeno sobe de terceira marcha, sem sofrer, sem desgastar pneus. Os outros 2 morros com pavimentação, talvez seria muito melhor e mais bonito construir calçamento na rua. Mas entre calçar uma rua e calçar uma estrada que serve todo o distrito,
fizemos a escolha de calçar os pontos críticos da estrada. Do mesmo jeito também pavimentamos lá o morro da comunidade da Barra, Morro de Deusinho, que era também um problema sério, nós pavimentamos. Então, caro cidadão eleitor de Francisco Badaró, esse é o trabalho que a gente vem apresentando. Nós precisamos continuar agindo nas causas do problema. E eu dependo de você, dependo da sua confiança. Fé em Deus, saúde, coragem e vontade de trabalhar, nós temos. O meu companheiro, Paulo Henrique, eu tenho certeza que também dispõe dessas condições. Então, precisamos que você decida mais uma vez corretamente pelo progresso, pela continuidade dos bons serviços públicos em Francisco Badaró. Mas para isso, é preciso no dia 15 de novembro que você mais uma vez vote 12 para Francisco Badaró continuar avançando. Prefeito, a gente sabe que a gente nota que vocês estão motivados, a gente nota que essa união deu liga, né? Um profissional da saúde, e saúde a gente sabe que a primeira demanda, o primeiro interesse da população é justamente ter esse conforto na hora da saúde, o seu conhecimento, todo esse aprendizado que teve durante esse período, mas além disso, é preciso também que se tenha um apoio forte, uma base forte na Assembleia, por exemplo, para poder bater naquela porta lá e fazer os recursos chegarem para os projetos. Então, vamos ouvir o Neilando Pimenta, deputado estadual Neilando Pimenta, que tem um recado para a população de Francisco Badaró. Olá, meus amigos e minhas amigas da cidade de Francisco Badaró. Aqui quem fala é o deputado estadual Neilando Pimenta. Eu venho, nesse momento, participar desta importante live de lançamento da candidatura vitoriosa do nosso futuro prefeito Adelino e do nosso futuro vice-prefeito Paulo Henrique. Gostaria de cumprimentar toda a população, essa cidade que nós temos uma grande admiração pela população, que nós temos um grande orgulho e uma grande satisfação de trabalhar por dias melhores. Hoje nós estamos aqui no início de uma campanha, no início de uma nova caminhada, uma caminhada que irá definir quem irá conduzir os destinos de Francisco Badaró para os próximos anos. Eu quero aqui, de forma muito responsável, hipotecar o meu incondicional apoio à candidatura do nosso futuro prefeito Adelino e do nosso futuro vice-prefeito Paulo Henrique. Dizer da importância desses dois homens na condução dos trabalhos da cidade de Francisco Badaró, por serem pessoas sérias, pessoas íntegras, comprometidas com o crescimento da cidade, comprometidas com atendimento digno à população. Eu quero aqui dizer que desde quando começamos a nossa parceria com a cidade de Francisco Badaró, já foram mais de R$1.300.000 de recursos alocados no município. Recursos esses que foram destinados à aquisição de veículos, recursos esses destinados à aquisição de trator, de ônibus escolar, de ambulância, recursos destinados para atendimento na área da saúde, para o Fundo Municipal de Saúde, recursos destinados para obras de infraestrutura, como calçamento de vias públicas, recursos destinados para o sistema de abastecimento de água na zona rural, recursos destinados para a aquisição de cisternas, de caixas d'água. Enfim, um trabalho feito com muito carinho, de forma muito intensa, que contribuiu para essa gestão maravilhosa. 4 anos de mandato estão se completando e temos a consciência do dever cumprido. E quero aqui nesse momento parabenizar o brilhante trabalho desenvolvido pelo prefeito Adelino. Esse momento que nós podemos, a cada canto da cidade de Francisco Badaró, verificar a transformação, o investimento, o cuidado com a cidade. E nós precisamos ter no próximo ano essa segurança de que os recursos continuarão chegando na cidade, de que temos pessoas competentes, gestoras com muita responsabilidade para continuar elevando a cidade ao progresso, ao crescimento e dando uma qualidade de vida desejada à população. Eu quero aqui nesse momento proclamar a todos que estão nos ouvindo que façamos a corrente do bem,
a corrente de dias melhores ainda para Francisco Badaró. E sabemos que esse grupo político, liderado pelo nosso prefeito Adelino, é a melhor opção para Badaró a partir do próximo ano. Queremos aqui, mais uma vez, reafirmar o nosso compromisso de continuar trabalhando pela população e pela cidade de Francisco Badaró, na Assembleia Legislativa e no governo do Estado de Minas Gerais, destinando recursos, emendas parlamentares para a realização de novas obras, incluindo a cidade de Badaró nos mais diversos programas do governo do Estado, e assim tendo a caminhada junto com esses grandes líderes para que possamos a cada dia mais alocar recursos, realizar obras e contribuir para o progresso da cidade. Eu quero aqui pedir a cada um de vocês que tenha consciência e vote certo. No dia 15 de novembro, vamos votar 12. Vamos votar Adelino, vamos votar Paulo Henrique, para que tenhamos, a partir do próximo ano, uma sintonia ainda maior de propósito, de crescimento. Vamos juntos ao desenvolvimento, vamos juntos ao progresso, vamos juntos à vitória com o nosso futuro prefeito Adelino e com o nosso futuro vice-prefeito Paulo Henrique. Um grande abraço e fique com Deus. Obrigado, deputado estadual Neilando Pimenta. Tem também um deputado de peso querendo deixar uma mensagem aqui para o povo de Francisco Badaró, o deputado federal Diego Andrade. Fala, deputado. Olá, amigos de Francisco Badaró. Aqui quem fala é o deputado federal Diego Andrade, líder do PSD na Câmara Federal e coordenador da bancada mineira. Olha, um momento muito difícil, momento de pandemia, e temos agora a oportunidade de escolher o destino da nossa cidade. E não podemos errar, para que a gente consiga realizar mais e fazer muito pela cidade. Fui o parlamentar que mais colocou recursos nos últimos anos para a cidade. Foram já 2.063.000 reais. E queremos ampliar isso e muito, porque a gente tem confiança no prefeito Adelino. A gente sabe que ele é preparado, aonde serve, e ele pode concluir os empreendimentos, realizar muito para a nossa cidade. E dessa vez ele tem um vice preparadíssimo, que é o Paulo Henrique, uma pessoa que a gente confia também e traz aqui o nosso abraço. E é fundamental também, gente, que a gente tenha vereadores e vereadoras do grupo do Adelino, para que os projetos do Adelino sejam aprovados na Câmara e que ele consiga trazer até aqui em Brasília, para que eu possa levar o presidente da República, o governador Zema, e cadastrar os investimentos para a nossa cidade. Fizemos muito pela saúde, mas a gente sabe que vamos precisar fazer ainda mais. Eu trago aqui o meu integral apoio a esses dois grandes homens públicos, dizer que eu estou junto com eles. E venha você também, vamos ajudar Francisco Badaró, essa cidade que a gente tanto ama e tenho tanta gratidão, a crescer com gente honesta e competente à frente da administração. Então está combinado, no dia 15 nós estamos com Adelino e estamos também com Paulo Henrique para vencermos essas eleições. Obrigado ao deputado federal Diego Andrade, base de apoio da administração municipal em Brasília. Adelino, o que é que você tem a dizer sobre o apoio destes deputados? Eu tenho a agradecer, são deputados que ao longo desses anos de trabalho têm dado condições de mostrar serviços à população de Francisco Badaró. Inclusive, a última obra de emenda estadual que fizemos foi a pavimentação da praça lá na comunidade de Empoeira, um recurso de R$100.000, que com a licitação custou bem menos de 100, e vamos pegar o restante do recurso para usar naquela mesma comunidade e estender a pavimentação que já fizemos. Quando lembro da comunidade de Empoeira, lembro também do sistema de abastecimento de água que conseguimos construir lá com recurso próprio, já falamos disso anteriormente, mas aproveitar o momento para dizer à população que nós contamos com o apoio desses deputados que acabaram de manifestar. E precisamos e vamos continuar contando. O deputado federal Diego Andrade é um dos deputados do país que mais tem dado atenção à saúde pública. Ele conta que na sua infância teve problemas sérios de saúde, e quando eu falei do início da nossa história, é porque ela não se reescreve e ela precisa também ser o nosso norte para trabalhar no serviço público. Então, um deputado que tem nos apoiado e apoiado muito. Então, muito obrigado, deputado Diego Andrade, muito obrigado, Neilando Pimenta. Francisco Badaró precisa e precisa muito mais ainda de vocês. Ô Paulo, você escolheu o PSD
e é o partido do Diego Andrade também. Como é que é o seu relacionamento com o partido? O Diego, ele é um deputado de grande importância para o município, como a Adelino já falou, direcionando emendas para todas as áreas, mas a minha admiração e respeito pelo Diego, jovem deputado, brigando pela melhoria da saúde desde os tempos dele na Copasa, quando ainda não era deputado. Adelino, a gente sabe que os ânimos ficam exaltados nesse período eleitoral, a gente sabe que as redes sociais propagam com rapidez muito grande as famosas fake news, as pessoas muitas vezes partem para baixaria. Como você, enquanto candidato a prefeito, pretende conduzir essa eleição? Olha, nunca a informação e os canais de comunicação estiveram tão acessíveis para toda a população. Isso, inclusive, é vital para a democracia. Mas também, como tudo no mundo tem o lado bom e o lado ruim, nós precisamos nos cuidar para que esses canais de informação sejam usados da melhor forma possível e que para não seja exposto nós, candidatos, e você também, eleitor. Muitas vezes existem comentários, postagens maldosas, e aí às vezes a pessoa, no calor daquela informação, já coloca logo lá um comentário, já curte. Então o meu convite a você, cidadão badaroense, durante essa campanha política, toda a informação que for postada, primeiro, verifique, procure saber se ela tem fundo de verdade, para depois você participar da discussão. Não é que as pessoas não podem participar da discussão, não, elas devem manifestar a opinião, mas vamos manifestar a opinião em cima de casos concretos, não em cima de fake news. Então, nesse momento, eu aproveito para convidar a toda a população de Francisco Badaró para fazermos uma campanha transparente, uma campanha de verdade, uma campanha que seja modelo para a nossa região e para o país. Precisamos tirar da cabeça aquela ideia de que todo político não presta, é ladrão e entra para fazer só para si. Se nós mantermos esse pensamento, o que vamos conseguir é tirar o cidadão de bem da política. Não são todos, mas ainda existem vários. Então, para que aconteça que as pessoas de bem continuem se propondo a ficar e a trabalhar na política, a trabalhar na administração pública, nós precisamos a todo instante trabalhar com a verdade. E não, mais uma vez, não dar subsídio para a propagação de mentiras, para a propagação de fake news. Bom, isso é muito importante frisar, porque quando você curte ou compartilha uma fake news, uma notícia falsa, e principalmente aquela que denigre a moral de alguém, você também está sujeito a responder pelo crime de estar propagando a notícia falsa, inverídica e denegrindo a imagem das pessoas. Bom, Adelino, nós estamos chegando no final dessa nossa live. Eu gostaria das suas considerações finais aqui conosco. Vou começar com o Paulo Henrique, candidato a vice, fazendo as considerações finais nessa nossa live. Quero agradecer a atenção de todos e conto com o voto de vocês nessas eleições do dia 15 de novembro. Meu muito obrigado. Adelino, suas considerações finais nesse nosso fechamento. Quando fala em considerações finais, para a gente que se propõe a trabalhar no serviço público e que gosta do que faz, é lamentável quando precisamos encerrar uma discussão como essa que estamos usando, né, para levar o nosso plano de governo e defender as nossas propostas para Francisco Badaró. Então, a você, eleitor de Francisco Badaró, esse é o momento de decidir quem realmente estará à frente do futuro político-administrativo do nosso município. Hoje, eu, Adelino, na condição de prefeito do município de Francisco Badaró, tenho a consciência bastante tranquila de, até este momento, ter trabalhado ao máximo para trazer o que de melhor é possível para Francisco Badaró. Falhamos? Sim, todo cidadão falha, mas se falhamos foi na intenção de acertar. E esse será sempre o nosso propósito. Esse propósito pode ter um fim em 31 de dezembro
de 2020. Não espero que você, eleitor cidadão de Francisco Badaró, quer que se encerre nessa data um trabalho que está sendo profícuo em nosso município. Um trabalho que está resolvendo problemas históricos em nossa cidade, em nossa zona rural, para toda a nossa população. O nosso propósito, como já aqui coloquei, é agir sempre nas causas dos problemas. Não basta apenas apaliar as situações, é preciso resolver, e o nosso trabalho tem sido a todo tempo nesse sentido. Pretendemos continuar e vamos continuar com a fé em Deus, e é você, eleitor de Francisco Badaró, é quem vai decidir. Começamos aqui a defender as nossas propostas. Teremos toda uma campanha eleitoral para chegar ao final e tomarmos a nossa decisão. Somos humildes para defender um projeto humilde, mas um projeto concreto, um projeto que tem sim todas as possibilidades de ser realizado. Então é por isso que nesse momento eu peço, com toda a humildade, que você nos permita a continuar trabalhando por Francisco Badaró. Não sou político de profissão, estou na vida pública. Pretendo continuar mais um tempo justamente para concluirmos aqueles projetos que defendemos e ainda não tivemos, por um motivo ou outro, condições de concluir. Mas você pode nos ajudar. Pode nos ajudar e todos nós seremos ajudados com um projeto que vai levar Adelino e Paulo Henrique à condução do município de Francisco Badaró pela gestão 2021 a 2024. Conto mais uma vez com a sua confiança, vote 12 e Francisco Badaró continuará no caminho do desenvolvimento. Muito obrigado. Muito obrigado, Adelino. Muito obrigado, Paulo Henrique. Muito obrigado a você, cidadão badaroense, que eu tenho um profundo amor e todo mundo sabe disso. Nossa amizade, nossa relação de amizade é de muitos anos. Que você possa ter a sua certeza de dias melhores sempre. Dias melhores virão. Vote 12. Adelino e Paulo Henrique. Grande abraço a todos. Para mais trabalho e novas conquistas, vote 12. Adelino Prefeito. Vice Paulo Henrique.